vimos o conjunto de classes e hierarquias da linguagem Java para representar coleções, você deve estar se perguntando: e a linguagem C Sharp, professor? Eu estou tão interessado nela. Não vamos ver? Vamos neste vídeo e no próximo vídeo. Então, o assunto que iremos abordar agora são coleções na linguagem C Sharp. Bom, o propósito de estudarmos sobre coleções é a possibilidade de criar e gerenciar grupos de objetos que estão relacionados, de tal forma que seja uma maneira flexível, principalmente possibilitar que a coleção cresça ou reduza dinamicamente, conforme a necessidade ali do programa. Bom, na linguagem C Sharp, as coleções, nós vamos aprender nesta aula, elas se encontram no namespace system.collections, ou seja, né, lá no Java nós falamos pacote, aqui nós usamos a palavra namespace. Então, as classes e as interfaces estão definidas no namespace system.collection. Assim, quando você for criar uma classe que irá utilizar uma das interfaces ou classes que iremos aprender aqui neste vídeo, lembre-se de colocar lá a importação, né, desse namespace, ou seja, colocar no código using, para indicar que estamos utilizando um determinado espaço de classes, né, um conjunto de espaços de classe, e using system.collections. Então, nós estudamos, né, pela linguagem Java, né, a collection, partindo de um conjunto básico de classes e fomos subindo na hierarquia. No caso aqui do C Sharp, eu vou usar uma outra abordagem. Nós vamos aprender a abstração mais alta, que é a iCollection, e depois vamos descendo para estudar as classes que aí em si são as possibilidades de serem instanciadas. Bom, então, começando na interface mais abstrata, que é a iCollection, ela é uma interface que especifica coleções. Bom, então, ela vai ter uma interface, toda coleção vai implementá-la. As suas propriedades, né, são propriedades básicas de uma coleção. Quer saber a quantidade de elementos que estão inseridos na coleção, que é por meio da palavra count. E aqui no caso do C Sharp, é possível verificar se aquela instância da coleção ela é sincronizada ou não, ou seja, se é permitido o uso dela em programas concorrentes de tal forma que não dê erros de execução. Por meio da propriedade isSynchronized, eu consigo verificar se aquela determinada implementação, aquele objeto coleção, que representa a coleção, ele pode ser utilizado para acesso sincronizado. Bom, entre os métodos disponíveis na interface, definidos na interface, nós temos o copy_to, que vai copiar um conjunto de elementos que estão dentro da coleção para um array que é informado como parâmetro, tá? E vai começar a partir de um determinado índice. Então, dois parâmetros que são recebidos pelo método copy_to é o array, que vai receber aqueles objetos, e a partir de onde que eu vou estar obtendo os objetos, né? De qual índice que eu vou estar obtendo o objeto. Um outro é o getEnumerator, que ele retorna um objeto que nos permite navegar na coleção. Não irei entrar em detalhes agora neste vídeo sobre este método, porque nós teremos um vídeo especial para o getEnumerator, porque nós vamos estudá-lo, como é que é essa implementação, por que este método, okay? No vídeo sobre padrões de projeto, especificamente o padrão de projeto Iterator. Bom, o outro é o cast, em que ele converte os elementos desse conjunto ali, né, de itens que eu tenho para um tipo específico. E o outro que eu tenho é o off-type, que ele permite filtrar dentro da coleção, filtrar os objetos que têm como base um tipo específico.
Então, por exemplo, se eu tenho uma coleção de diversos elementos, eu posso procurar por um determinado objeto que é instância de uma classe. E aí somente vou navegar entre esses objetos que são instâncias dessa classe. Bom, vamos estudar então agora a iList, que ela estende a interface iCollection. A iList representa uma coleção de objetos que podem ser acessados separadamente por um índice. Bom, se você resgatar o seu conceito de vetores, né? O vetores é um exemplo em que eu posso colocar um índice e então obter o objeto que está ocupando aquele índice. Bom, um whitelist seria bem próximo a isso. Entretanto, é importante salientar que aqui vai ser um objeto, né? Enquanto que um vetor, conforme a gente declara, né, usando colchetes, né, ele é um tipo de estrutura de dados homogênea. A list ela tem um conjunto de propriedades. Um deles é o xFixedSize, que me permite verificar se aquele objeto, instância, né, da list, que implementa a interface list, ele possui como tamanho fixo a quantidade de elementos. E eu também tenho a propriedade isReadOnly, para saber se aquela coleção é somente leitura. Então, quer dizer, eu não vou poder nem adicionar e nem remover objetos daquela coleção. Bom, e eu posso obter, né, já que eu tenho os elementos nos índices, né, eu posso obter um determinado item informando a posição. Né? Então, por meio da propriedade item, então observe que é com I maiúsculo, item, eu obtenho ou defino o elemento, o objeto que vai estar no índice que é passado entre colchetes. Então, observe, né, como a lista ela pode então, inserir ou remover elementos em determinado índice. Eu posso, então, obter ou alterar o elemento que está no índice por meio da propriedade item, passando entre colchetes o valor que eu quero. Então, uma coisa mais próxima ali do que a gente faz com os vetores. Bom, referente aos métodos, a iList ela me define um conjunto de métodos e eu destacarei aqui para vocês alguns principais. Um primeiro que eu gostaria de falar é o add, serve para adicionar um elemento na lista. E então ele vai adicionar ao final da lista. Eu tenho o método clear, que remove todos os elementos da lista. E então a nossa lista vai estar vazia. Contains. Contains é utilizado para verificar se um objeto está contido na nossa lista. Se estiver, ele retorna o valor verdadeiro. Senão, ele retorna false. Index of. Bom, ele vai determinar, ele vai retornar o índice de um objeto passado como parâmetro. Então, enquanto que o contains diz que existe ou não existe, o index of retorna o elemento, o índice onde esse elemento está inserindo, a sua primeira ocorrência, porque eu posso inserir o mesmo objeto em mais de uma posição, né? Bom, o insert, né, dado o objeto e a posição, vai inserir um item no índice especificado. Então, eu digo qual é o índice e qual é o objeto. Seria algo parecido com o item aqui, né, usando colchetes. Entretanto, aqui, né, eu chamo um método, enquanto isso daqui é uma propriedade. Então, eu consigo usar o igual depois aqui do item. Enquanto que do insert, eu chamo o método, eu passo os parâmetros, ponto e vírgula, para informar ao compilador que eu estou solicitando a execução daquela instrução. Bom, eu tenho o método remove, passando um objeto como parâmetro, que vai remover a primeira ocorrência daquele objeto. E por último, aqui que eu separei para vocês, eu tenho um remove at, que vai remover o objeto que está no índice passado como parâmetro. Observando a imagem aqui, nós temos que a iList tem duas filhas, a ArrayList e a Array. A classe Array ela não faz parte do namespace System Collections. Logo, se você deseja utilizá-la, não é necessário usar lá o using system.collection no início da declaração da sua classe.
né? Mas ela é considerada uma coleção, porque se baseia na interface iList. E ela vai fornecer métodos para criar, manipular, pesquisar e classificar vetores e matrizes, ou seja, né, arrays uni e multidimensionais. Bom, lembrando que um array vai ter uma capacidade fixa, né? Então, no caso ali, quando nós declaramos, né, os arrays, você já deve ter aprendido isso na linguagem C#, né? Quando a gente usa então aos colchetes, nós estamos definindo um tamanho fixo, né? E como é o array, o vetor, ele não tem o crescimento dinâmico, né? Nós temos que fazer algumas manobras quando desejamos aumentar o tamanho do array, que é o que, né? Criar uma nova espaço para o array e copiar os elementos para essa nova array que foi criada. Bom, da array nós temos algumas propriedades. Nós podemos pedir, né, a propriedade length, que me faz o seguinte, vai obter o total de elementos que estão no array, né? Então, quantos elementos estão contidos ali naquele array. E aí, se ele for multidimensional, ele vai considerar todas as dimensões. O rank me obtém a classificação, ou seja, o número de dimensões daquele array. Então, eu tenho um vetor unidimensional, que só tem uma dimensão. Eu tenho uma matriz de 2 dimensões, uma matriz de 3 dimensões. Então, o rank vai me retornar este número. Se for unidimensional, retorna 1. Se for bidimensional, retorna 2. E assim por diante. E ele tem uma série de propriedades que a gente pode estar utilizando aqui. Separei algumas para vocês, para a gente poder conversar sobre elas. Uma delas é fazer a busca binária, né? A busca binária ela deve ser executada num vetor que esteja classificado, porque ele vai partir, né, do meio do meu vetor e vai tentar identificar se está antes daquela posição ou depois. E vai fazendo isso sucessivamente até encontrar ou não o elemento, né? Então, a busca binária vai pesquisar se um determinado objeto, né, ele está na coleção array. Bom, se não encontrar, né, então aí ele vai retornar o valor indicando, né, geralmente é um valor negativo, porque o índice em si, não existe índice negativos na linguagem C#. E é possível também, pelo binary search, eu indicar de qual posição até qual posição ele deve buscar dentro do meu vetor. O outro método é o create instance. O create instance serve para instanciar um vetor. Então, ele vai criar uma array do tamanho e do tipo que você solicitar. O método empty vai me retornar uma matriz, um vetor vazio. O outro método é o getValue. O getValue, a partir da posição que eu informar, ele vai me retornar o valor. Seria parecido com o item que nós temos. Initialize vai inicializar todos os elementos dessa array. Então, se eu definir 15 elementos 15 posições nessa array, ele vai inicializar essas 15 posições com elementos chamando o construtor vazio, que é aquele construtor sem parâmetros. O método resize, ele vai alterar o número de elementos de uma matriz. Poxa, professor, mas o senhor falou que o array tem tamanho fixo. Correto, mas o que ele vai fazer? Ele vai ocupar um novo espaço de memória suficiente para aquele tamanho que você quer, né? Então, se tinha 15, você quer 20, ele vai agora pedir um novo espaço de memória para colocar os 20 elementos. E vai copiar os elementos que estavam na antiga matriz para essa nova matriz. Né? Então, por isso que nós temos que ter parcimônia, porque isso demora. Imagina se eu tiver 3.000 elementos. Né? Então, o resize serve para alterar o número de elementos da array. Reverse serve para alterar a ordem. Né? Então, se eu tinha a sequência de 1 até 10, ele vai alterar de tal forma que a forma anterior era de 1 até 10, vai ficar de 10 até 1 nessa sequência. Ele vai inverter a sequência dos elementos. SetValue serve para alterar um objeto ou definir um objeto em uma determinada posição. Então, eu posso utilizar o método getValue para obter o objeto daquela posição, daquele índice.
E o setValue para setar, alterar o elemento daquele índice. E eu tenho o método sort. O método sort me permite, né, classificar esse vetor, utilizando uma forma padrão de ordenação, que aí nós veremos mais adiante. E eu tenho um outro que é o last index of. O last index of, ele pesquisa se o objeto ele pertence ao índice, né, ao vetor que está ali armazenado internamente, e retorna a última ocorrência deste array. Tenho também o método indexOf, que eu posso obter, então, qual é o índice ou a primeira ocorrência de um determinado objeto na minha coleção array. A outra classe que implementa a interface iList é a ArrayList. Essa sim vai ter o seu tamanho alterado dinamicamente. Ela vai representar uma lista de objetos que podem ser acessados pelo seu índice, mas que ela aumenta dinamicamente. Então, esta é a principal diferença entre a ArrayList e a Array. Bom, a ArrayList ela tem uma propriedade que é a capacity, tá? Que eu vou destacar aqui para vocês, né? Entre outras, que ela vai poder obter, então, qual é o número de elementos, então, qual é a sua quantidade de elementos que tem, bem como também definir o número de elementos. Então, no momento que eu chamar, né, a propriedade capacity e alterar o seu valor, eu estou pedindo para a ArrayList se aumentar ou diminuir de tamanho. E existem alguns métodos que são interessantes conhecer. Um deles, né, é addRange, que vai pegar de uma determinada coleção, vai adicionar todos os elementos dessa coleção na coleção que está recebendo a chamada do método addRange. Eu tenho a binary search, que vai pesquisar um elemento dentro da coleção e vai retornar o seu índice. Eu também tenho o método copy_to, que é copiar todos os elementos em um array. Então, vai pegar essa ArrayList e vai copiar todos os seus elementos para dentro de uma array, que é a array da classe que nós vimos anteriormente. E o getRange, que vai retornar um subconjunto, né, uma coleção contendo os elementos que estão no intervalo especificado ali, passados como parâmetro. Então, esses daqui são alguns métodos importantes de saber sobre a ArrayList. Mas lembrando, né, esses métodos daqui são para a ArrayList, mas elas possuem também os métodos descritos na iList. Então, um ArrayList vai ter o add, o clear, contain, indexOf, insert, remove add, entre outros, e também os que são definidos na interface iCollection, como o copy_to, o getEnumerator, o cast e o ofType. A mesma coisa com o array. O array ele implementa né, a interface iList. E então ele vai ter os métodos também add, clear, contain, indexOf da iList e também os métodos definidos na iCollection, como o copy_to, o cast, o ofType. E as suas propriedades também, count e synchronized. Então aqui, né, importante é lembrar que nós estamos vendo de cima para baixo, né? Então todas as classes que implementam a interface devem especificar aqueles métodos. Agora você deve estar se perguntando, professor, o senhor diz que a coleção em si, né, tem um método lá para a ordenação da minha coleção. Mas como é que o C# ele faz para comparar os elementos para dizer quem precede e quem sucede? Né? Bom, para usar os métodos sort ou binary search que nós falamos, discutimos anteriormente, né, é necessário que os objetos que vão ser inseridos dentro da coleção eles implementem a interface iComparable. Bom, essa interface iComparable, então, ela vai definir o método que vai ser chamado para comparação. E este método é o compareTo, né? É um método público, porque está definido na interface,
vai retornar um inteiro e ele recebe como parâmetro o outro objeto que ele deve comparar. Então, interface iComparable define que aquele objeto ele consegue se comparar a um outro objeto, que é passado como um parâmetro aqui no método compareTo. Observe que esse método compareTo ele me retorna um número inteiro. Mas é importante você, programador, saber a semântica desse valor que deve ser retornado. Considere que nós estamos comparando dois objetos. O objeto que vai ter o método chamado, o método compareTo invocado, e o objeto que vai ser passado como parâmetro. Então, da perspectiva desse objeto que recebeu a chamada, nós vamos analisar, segundo o critério que você adota, que é uma dos atributos dessa classe, né? Então, você pode adotar um ou um conjunto de atributos para definir a ordem que você deseja, e então analisar se o objeto como parâmetro tiver os mesmos dados do objeto que recebeu a requisição de execução do método, você deve retornar o número 0, porque no seu critério de ordenação, eles são iguais. Bom, caso o objeto que recebeu a requisição, ele venha antes do objeto que foi passado como parâmetro, de acordo com seu critério de ordenação, você deve retornar -1. Agora, se o objeto que foi passado como parâmetro vier antes, ou seja, preceda do objeto que recebeu a chamada, você deve retornar o valor 1. Bom, então é importante você memorizar essas informações. Aqui, -1 ou 1, na verdade, não tem tanta diferença em ser um número, né? Mas tem que ser um número negativo ou um número positivo. Usualmente a gente convenciona -1 ou 1, mas poderia ser um número negativo ou um número positivo. Mas desde que guarde a semântica. Números negativos, o objeto que recebeu a chamada, ele precede o objeto que foi passado como parâmetro. Enquanto que números positivos, o objeto que foi passado como parâmetro, né, ele vai preceder o objeto que recebeu a chamada. Nós vamos fazer uma analogia com Java, né? O iComparable, ele é semelhante ao comparable do Java. E no Java a gente tinha uma outra classe, outra interface, desculpa, né? Uma interface que me possibilitava dizer que seria um comparador de objetos, que é o comparator. Na linguagem C# nós temos uma coisa parecida, que é o iComparer. O iComparer, ele me permite então definir um objeto que irá comparar dois objetos. Então, ele vai expor um método que compara dois objetos. E o método tem como nome compare, e ele vai receber esses dois objetos que ele deve comparar. E deve retornar um número inteiro, que a semântica é parecida com a anterior. Né? Eu retorno 0 se o objeto x e o objeto y, de acordo com o meu critério, eles são idênticos. Eu retorno -1 caso o objeto que seja passado como primeiro parâmetro preceda o objeto que é passado como segundo parâmetro. E 1 caso o objeto passado como segundo parâmetro preceda o objeto passado como primeiro parâmetro. Vocês devem ter percebido várias analogias entre a linguagem Java e a linguagem C#. Isso é importante porque vocês estão criando na cabeça de vocês abstrações de trabalhar com coleções em linguagem orientadas a objetos. Isso facilita a entender como é o funcionamento das linguagens objetos, né, como essa questão das interfaces e classes abstratas, bem como também possibilita a você aprender futuramente uma outra linguagem orientada a objetos. Bom, nesse vídeo nós vimos algumas então de instâncias, de algumas filhas, alguns tipos de coleção. Iremos continuar no próximo vídeo aprendendo outros tipos de coleções na linguagem C#.